Bom, agora vamos classificar as nossas funções, né? A gente tem algumas classificações importantes para funções, e a primeira delas é a classificação de uma função ser injetora. O que é uma função injetora? Bom, a gente viu lá na relação envolvendo funções que a gente pode ter a seguinte coisa aqui, ó. Então, eu posso ter a bolinha aqui, ó, aqui o A, aqui o B, aqui o C, aqui um D, E, F, G. Uma relação que é função A com D, B com D e C com E. Isto é função? Por quê? Porque os elementos de saída aqui, ó, do conjunto de saída, eles se relacionam só com um elemento do conjunto de chegada, tá? Isto é função. Quem é o domínio? Então, o domínio é o conjunto dos elementos A, B, C. Quem é a imagem? A imagem é o D e o E. Só que esta função aqui, você está vendo que o D vai 2 nela? Está indo 2 nela. Está indo o A e o B. Um exemplo de uma função desse tipo que a gente já viu, f de x igual a x quadrado. Como é que é o gráfico dessa função aqui? Ela é assim, ó. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto f de 1, qual a imagem do ponto f de 1? 1 ao quadrado é 1. O f de menos 1, menos 1 ao quadrado, vai dar 1 também. Então, se você escolher o ponto 1 aqui, o ponto menos 1 aqui, eles têm a mesma imagem. Então, em termos de levar no conjunto, a gente teria a seguinte coisa. O menos 1 e o 1 estão sendo levados aqui no mesmo ponto 1. Esta função aqui, ela é uma função que não é injetora. Por quê? O que é uma função injetora? Uma função injetora é uma função 1 a 1. Então, uma função injetora é aquela que eu tenho os elementos no conjunto de saída, os elementos no conjunto de chegada. Então, aqui é A, B, C, D, E, F, G. E a relação é 1 a 1. Então, ó, o A vai num elemento só, o B vai num elemento e um elemento diferente do anterior, e o D também. Então, a relação é 1 a 1. Então, é um elemento daqui com um elemento daqui e um elemento daqui com um elemento daqui. Então, a relação é 1 a 1. Aqui não. Aqui eu tenho um elemento do conjunto de saída indo no D, mais o D vem 2 elementos, vem o A e o B. Tá? Então, esta é injetora, porque a relação é 1 a 1. Esta já não é injetora, porque eu tenho um elemento aqui do conjunto de chegada, vem 2 nele. Tá? Então, uma função, a gente define como uma função sendo injetora, aquela função é que para todo par de elementos distintos no domínio, existem imagens distintas. Ou seja, se você pegar 2 elementos diferentes no domínio, quaisquer 2, eles vão ter 2 imagens distintas. As imagens não podem ser iguais. Tá? Então, ó, um exemplo de uma função que é injetora. 2x. Então, 2x é injetora. Como é que a gente verifica isso analiticamente? A gente faz assim. Eu igualo as imagens f de x1 igual a f de x2. Se eu igualar as imagens e descobrir que se f de x1 for igual a f de x2 implicar em que x1 é x2, então a função é injetora. Então eu pego aqui e faço a seguinte conta, ó. F de x1 igual a f de x2, isso aqui vai dar o quê? F de x1, 2x1, f de x2, 2x2. Divido os 2 por 2, então x1 igual a x2. Então eu saí que f de x1 igual a f de x2 implica que x1 igual a x2. Então, esta função é injetora. Mostrar
analiticamente que uma função é injetora, em geral não é fácil, é complicado, mas vocês vão ver uma representação geométrica disso que facilita, que ajuda bastante. Agora, para mostrar que uma função não é injetora é fácil, basta mostrar um exemplo. Então, pega a função f de x igual a x². Eu pego dois elementos no domínio, por exemplo, o menos 1. Qual é a imagem de menos 1? Menos 1 elevado ao quadrado, porque tem que o sinal junto e elevar ao quadrado, tá? Porque você pega o número inteiro. Então, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E quanto que é o f de 1? O f de 1, no lugar do x, a gente coloca 1, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1 também. Então, tanto menos 1 quanto 1 tem a mesma imagem. Então, essa função aqui não pode ser uma função injetora. Tá? E uma função que é sobrejetora, esta já é mais fácil de identificar. Uma função que é sobrejetora é uma função em que o contradomínio é igual à imagem, porque pode acontecer de o contradomínio não ser igual à imagem. Um exemplo de uma função aqui. A, B, C, D, E, F, G. Então, ó, A com D, D com E, C com F. Esta função aqui é injetora? É, porque cada um daqui está indo com cada um daqui e cada um daqui, né? Ou seja, do contradomínio só vem alguém do domínio nele, tá? Mas esta função aqui não é sobrejetora, porque tem elementos no contradomínio que não estão na imagem. Então, uma função vai ser sobrejetora quando o conjunto contradomínio for exatamente igual ao conjunto imagem. Tá? Olha, um exemplo de uma função que é sobrejetora. G de x igual a x, indo dos reais nos reais. Tá? Porque se você pegar qualquer elemento dentro da imagem dos reais, como é que é o gráfico desta função? O gráfico desta função é assim, ó. Bem bonitinho o gráfico. Pega qualquer elemento aqui da imagem. Se você traçar uma reta paralela ao x e ele bater aqui, ó, tem alguém no domínio que vai nele. Pega, por exemplo, ponto 3. Quem vai nele? O 3. Menos 5. Bateu? Bateu. Então, esta aqui é sobrejetora sobre os reais todos. Um exemplo de uma função que não é sobrejetora, a função f de x igual a x². Essa aqui não é nada, né? Não é injetora nem sobrejetora. Então, você pega, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Ele não tem imagem, ninguém vai nele, tá? Então, esta função aqui não é sobrejetora. Mas tem uma coisa aqui que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode transformar qualquer função que a gente queira em sobrejetora, basta a gente reduzir o conjunto contradomínio para ser a própria imagem da função. Então, por exemplo, a função f de x até x, dado por f de x igual a x². Ela não é sobrejetora se eu considerar o contradomínio tudo isso aqui, ó. Mas se eu considerar o contradomínio só o intervalo 0 mais infinito, ou seja, só esse conjunto aqui, jogar fora a parte de baixo, ela vai ser sobrejetora? Vai. Então, tornar uma função sobrejetora é muito fácil. Basta você reduzir o conjunto contradomínio a ser a imagem da função. Mas agora, transformar uma função que não é injetora em injetora é bem mais difícil. Tá? Você tem que reduzir, por exemplo, o domínio da função. Em alguns casos a gente consegue, em alguns casos não. Mas sobrejetora é fácil de transformar. Bom, e finalmente o conceito de bijetora. O que é uma função que é bijetora? Uma função bijetora é uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Um exemplo de uma função que é bijetora. Uma função bijetora, esta função aqui, ó, 3x mais 1.
Então ela é uma função que ela é injetora e bijetora ao mesmo tempo. Tá bem? Bom, como que a gente verifica o conceito de sobrejetividade e injetividade? Tem uma forma bem simples da gente fazer isso, que é utilizando a representação geométrica da função. Como que a parte geométrica pode ajudar ou dar ideias, né, dar insights de como é o comportamento da função? Então, para fazer isso, uma coisa bem fácil. A gente faz o gráfico da função. Então, primeiro vamos verificar se a função ela é injetora. Faço o gráfico da função. Está aqui, a função y igual a x. Aí eu pego qualquer ponto da minha imagem, por exemplo, este aqui. Traço a reta paralela ao eixo x. Se ela bater o gráfico em um ponto apenas, de todo ponto que eu escolher, hein? Tem que escolher qualquer ponto aqui do meu eixo y, ou seja, da minha imagem. Se ela bater no meu gráfico em um ponto apenas, quer dizer que a minha função é injetora. Está vendo? Então esta aqui é uma função injetora, porque qualquer ponto que eu escolha da minha imagem, qualquer um, e eu traço uma reta paralela ao eixo x, ela corta o gráfico em um ponto apenas. Ó, este ponto aqui cortou o gráfico aqui, este outro ponto corta o gráfico aqui, este outro ponto aqui, ó, corta o gráfico aqui, e assim sucessivamente. y igual a x quadrado. Esta já não é injetora. Por quê? Escolhe um ponto aqui. Bateu, faz a reta paralela ao eixo x, tá vendo? Ó? Bateu em dois pontos. Então esse ponto bateu aqui e aqui, ó. Então quer dizer que ele tem dois pontos diferentes que vai para a mesma imagem. Então você tem esse ponto A e esse ponto B que tem a mesma imagem. Então cruzou o meu gráfico em dois pontos, já não pode ser injetora. Cruzou em um ponto apenas, é sobrejetora. E como é que eu vejo a sobrejetividade geométrica? O conceito bastante parecido. Então, na sobrejetividade geométrica, eu faço a mesma coisa. Só que agora, não precisa bater em um ponto apenas. Ele tem que bater no gráfico. Então, por exemplo, se eu escolho este ponto aqui, para sobrejetividade, este aqui. Você traçou o ponto, ele bateu o gráfico em um ponto. Bateu, quer dizer que existe um ponto que vai nele. Escolho o outro. Bateu, quer dizer que existe um ponto que vai nele. Bateu, quer dizer que existe um ponto que vai nele. Então, esta função aqui, ela, além de ser injetora, é sobrejetora. Esta aqui, como a gente viu, não é nada. Bateu? Não tem imagem. Aí fala, professor, faz um desenho de uma função que ela é injetora, mas não é sobrejetora. Ó, então vamos fazer o desenho da função, essa aqui, ó, f de x igual a e elevado a x de r em r. O gráfico dela, como a gente vai explorar mais posteriormente, o gráfico é assim, ó. Este é o gráfico. Ela é injetora? É. Escolhe um ponto. Bate um ponto apenas, ó. Apenas um. Tá? Cruzou o gráfico em apenas um ponto. Mas se você escolher esse ponto aqui, ó, não tem ninguém que vai nele. Então, se ela for dos reais nos reais, ela não é uma função sobrejetora. Mas se eu reduzir aos reais positivos, tá? Aí é sobrejetora, tá? O que é os reais positivos? É de 0 até mais infinito. O 0 não entra. Aí é sobrejetora, porque 0 não tem imagem. Agora, professor, mostra um exemplo de uma função que é sobrejetora, mas não é injetora. Por exemplo, imagine que o gráfico fosse assim, ó. Esta aqui, com certeza, é sobrejetora. Por quê? Escolhe um ponto. Aqui na imagem. Cruzou. Um outro. Cruzou. Um outro. Cruzou. Aqui. Cruzou em 3 lugares, ó.
Tá? Então, qualquer ponto da imagem que você escolha bate no seu gráfico. Então, é sobrejetora. Mas não é injetora, por quê? Se você escolher, por exemplo, este ponto aqui, ele vai cruzar em quantos? Em 3, tá vendo? Então, isso aqui é um caso de uma função que não é injetora. Então, a função ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo implica que ela é bijetora. Agora, tem função que não é nada, que não é nem injetora, nem sobrejetora, e, portanto, não é bijetora. Um exemplo de uma função que não é nada é a função f de x igual a x quadrado. Ela não é injetora e nem é sobrejetora. Uma função que é tudo, a reta, f de x igual a x mais 3. Ela é injetora, sobrejetora, portanto é bijetora. Ela pode ser só uma coisa? Pode. F de x igual a exponencial de x, quando vai dos reais nos reais. Ela é injetora, mas não é sobrejetora. Mas se eu reduzir o meu contradomínio à imagem dela, ela se transforma numa função bijetora, tá? Então a gente vai ver vários casos aí, a gente vai ver quando vai ser importante a função ser injetora ou sobrejetora, que vai ser basicamente para a gente definir a inversa de função, tá? E a gente vai estudar mais exemplos, mais casos mais à frente.